Esta foi uma segunda entrevista. Houve um problema com a transcrição do som e desta vez os caminhos percorridos tiveram de ser outros para assegurar uma fluidez de discurso tão boa quanto a primeira. Foi, na verdade, melhor, apesar do natural receio que se leva à partida para estes segundos takes. As respostas tiveram asas próprias e as perguntas acompanharam no voo. Os livros de Valério Romão são também essa corrente imparável de leitura, um ritmo e lucidez que sugerem uma velocidade de escrita concomitante, mas que na verdade não o é. Romão escreve, reescreve, corta, cola, de forma a manter apenas o que lhe parece essencial na cadência narrativa do que considera importante contar. As descrições são acessórios que distraem, porque o que quer é centrar-se nas emoções. Depois dos livros de contos Facas e da Família, a publicação mais recente, e dos romances Autismo e o da Joana, Valério Romão está agora a escrever o terceiro que irá completar, juntamente com estes últimos, a trilogia Paternidades Falhadas. É sobre Alzheimer. Comecei a escrever aquilo que pode ser um primeiro capítulo. Ainda não tenho a certeza, mas... ou seja, preciso me convencer a mim próprio de que aquilo é o caminho certo e de que já está uma estrutura de que eu gosto. Ontem tive algumas dúvidas e pensei que talvez teria que fragmentar ainda mais, porque ao contrário do Autismo ou do da Joana, que são livros que, tendo algum nível de fragmentação, são textos corridos, ou seja, o Autismo tem capítulos de 10, 15, 20 páginas, o da Joana é um capítulo grande com fragmentos a nível de tempo, memória, etc. Este aqui não, porque eu gosto para cada livro de encontrar-lhe um registro próprio que tenha a ver com o tema, com o pano de fundo, com o leitmotiv. E neste aqui achei que ficaria melhor se fosse ainda mais pulverizado a nível de fragmentos e tivesse buracos no meio destes fragmentos a nível de tempo e de espaço, tal e qual como o cérebro fica quando acontece o Alzheimer, digamos. Então, está-me a custar mais a escrever porque cada ideia corresponde a página e meia, ou em vez das 10 ou das muitas páginas, e porque tenho que abrir e fechar essas ideias de uma forma rápida e concisa e que não tenha palavreado a mais, não tenha palavreado a menos, digamos. Tem que ser uma coisa mais equilibradinha, uma estrutura mais delicada, uma espécie de micado. Se eu tocar numa coisa, acaba por perturbar a estrutura. Ainda não cheguei exatamente a essa parte. Ou seja, as minhas personagens ainda estão na infância da filha, digamos. O que acontece é que, quando tu estás a escrever desta forma, o que é que tu pensas? Eu da infância dela quero salientar o quê? E é como se cada quadro da infância dela, cada fotografia, cada registro, tivesse que ser uma coisa que fizesse depois algum sentido lá para a frente, alguma articulação, e que tu pusesses compor a personagem ao contrário do que naturalmente te dá vontade de fazer, que é traçar-lhe um perfil e depois começar, a partir desse perfil, a construir ações e a testar-lhe as respostas consoante o perfil, consoante as ações, a fazer este jogo. E ali não. Ali é tipo, tu tens um quadro que é uma ida à escola, tens um quadro e que representa todas as idas à escola, ou seja, tu a partir dali tens que fazer, o leitor tem a tarefa de fazer uma espécie de geometria pela qual tu possas imaginar todas as restantes idas à escola, não é? Porque se eu te disser que ela não se conseguia integrar com os miúdos, que ela era antissocial, que ela andava à volta dos miúdos a ver as brincadeiras, mas não participava, e que estava apaixonada por um miúdo, tinha chegado há 2 semanas e que andava também ele à volta das brincadeiras sem se... Portanto, eram quase 2 órbitas à volta de um núcleo para o qual eles não tinham muito jeito, só gravitavam ali à volta. Tu tens que fazer tipo o resto, como é que será com a professora, E é essa dificuldade que se põe quando tu pulverizas muito um livro ou a estrutura de um texto, porque ao mesmo tempo que te exige a ti mais para fazer essa condensação, exige mais ao leitor para fazer a desmultiplicação. Mas ao mesmo tempo é engraçado, porque estás a propor-te um exercício em que tens de ser muito mais económico e muito mais preciso.
e tem a estrutura do Alzheimer. Porquê? Porque tens poucas memórias, a seleção parece ser mais ou menos aleatória, como no Alzheimer, não é? Porque as memórias que tu tens não és tu que as escolhes, como em nenhuma das memórias, e depois tens muitos buracos pelo meio que tu compões com a tua imaginação, não é? A interpretação está do lado do outro, neste caso do leitor. Não faço, basicamente, ou seja, eu incorporei, como toda a gente que vê arte, filmes, lê livros, quadros, que seja, incorporei imagens, sobretudo imagens, não é? Mesmo que sejam metáforas, são imagens, no fundo. Incorporei imagens e num processo de digestão e de catalisação que eu não domino, nem compreendo, nem me interessa, basicamente, vou deixando que elas surjam e, a questão da influência é uma questão que é analisada a posteriori, nunca a priori. Ou seja, depois de acabar o livro eu posso perceber, com a ajuda do crítico, com a ajuda do público, onde é que eu andei. Porque há pessoas que dizem, isto faz-me lembrar um filme, isto faz-me lembrar... Eu também vi esse filme, também li esse livro, portanto, sim, é por aí. Mas é uma coisa sempre a posteriori, porque a priori não tenho uma estrutura, ou seja, a estrutura, quando começo a pensar nela, é uma coisa que me tem que parecer orgânica, que tu tens sempre a ideia, isto é espetacular, mesmo que saibas que milhares de pessoas já fizeram isso, porque se tu não tiveres essa ousadia da ingenuidade de acreditar que estás a fazer qualquer coisa novo, tu não começas. Portanto, tens mesmo que ser... tens que ser algo ocluso para ti próprio, pelo menos nesta coisa da fezada, e meia bola e força, porque tu sabes que já foi feito, mas ao mesmo tempo tu sabes que é uma coisa que ciclicamente se vai repetindo. Terá que ver com alguma da forma como eu vejo a vida, que normalmente dizem que é pessimista e normalmente eu digo que é lúcida, e andamos neste confronto de ideias, eu e as pessoas em geral, há muito tempo. E tem que ver também com, sei lá, são temas que de alguma forma têm uma coloração, uma matriz que tem a ver com as famílias, tem a ver com alguma hipocrisia, tem a ver com levantar o véu, tem a ver com andar pelo quarto escuro com uma lanterna e perceber o que é que tu queres focar, o que é que tu queres ver no fundo, e se eu vi isto não posso desver, e então tenho várias formas de lidar com isto, terapia, catarse, etc. Ou posso escrever sobre isso e não atingir nenhuma das outras formas de catarse ou terapia, pelo menos tenho a possibilidade de reconduzir alguma autenticidade de experiência a um público e no fundo acrescentar mundo ao mundo, porque uma das formas de viajar também é ler, uma das formas de aumentar o mundo também é ler. A família é o mais aliciante. Porquê? Porque é aquele pelo qual tu constituis os laços mais poderosos. E sendo mais poderosos, o que acontece é que te levam tanto para cima, para baixo, como transversalmente, para sítios de intensidade que outro tipo de laços não seria capaz de te levar. Porque uma coisa é acontecer uma desgraça com uma pessoa que tu conheces, outra coisa é acontecer uma desgraça com um amigo, outra coisa é acontecer uma desgraça com a mãe. São três experiências completamente diferentes. E sendo... É interessante ver uma espécie de caricatura dos registros afetivos superiores do humano. Uma espécie de... Está aqui uma topografia de intensidades. Isto é o mais intenso que se pode chegar. Ou pode-se ir um bocadinho mais além. E a partir de quando é que a intensidade deixa de ser uma experiência passível de ser convertida em alguma coisa que eu te dou e que tu recebes e passa a ser pornografia? Em que termos? A partir de quando é que a experiência deixa de ser um registro literário e passa a ser um registro da intimidade mascarado de literatura? E isso é complicado. Eu tento sempre ficar bastante aquém
dessa experiência de intimidade convertida em exposição, em nudez, porque se eu me quiser despir, eu dispo-me. Não quero é que isso aconteça acidentalmente e que seja por aí que eu vou capturar 300 leitores. Não é o registro que eu quero. Tenho uma salvaguarda grande, que é o facto das pessoas que não me conhecem não saberem quais são os elementos autobiográficos e quais são os ficcionados. Portanto, qualquer conjetura é sempre um jogo de suposições. E, nesse sentido, sinto-me completamente à vontade, porque as pessoas que não me conhecem não me vão conhecer melhor. E sinto-me à vontade também, porque as pessoas que me conhecem já sabem, ou já sabem disso, ou já têm uma noção muito, muito próxima daquilo que eu vou dizer. Portanto, essa exposição não me assusta nada. Assusta-me, por exemplo, como tu sabes, este escritor, o Knausgaard, que anda a fazer uma espécie de autobiografia em 6 volumes, sem qualquer tipo de contenção relativamente aos seus familiares, às coisas que diz de toda a gente, de si próprio. Eu já acho que isso é... Eu não acho que isso seja tão diferente da exposição do reality show, mesmo que depois tenha um verniz literário por cima. E o verniz pode ser maravilhoso. Só que a intenção não é uma intenção que me agrada. Posso contar, por exemplo, no da Joana, eu tinha alturas que escrevia, eu maioritariamente escrevo à noite, não é? Quando chego do trabalho, e escrevia como as pessoas fazem tricô, não é? À frente da televisão, com o computador, de vez em quando olhava para a televisão, nessa altura ainda tinha televisão, olhava para a televisão, escrevia um parágrafo, em 3 horas conseguia escrever unicamente um parágrafo. Havia outros dias que escrevia 3 páginas, 4 páginas, 6 páginas, havia dias que escrevia uma linha e apagava e voltava. O interessante disto tudo, e depois, digamos, onde está a técnica, é conseguires reler como se estivesses a escrever, porque tens de ter a perspectiva da escrita e a perspectiva da leitura ao mesmo tempo, e dizeres, ok, aqui há vírgulas a mais porque a cadência está aqui a fazer um contraponto que eu não estou a gostar. E voltares a refrasear para atingires ou para conseguires aquilo que tu, depois como leitor e consumidor final do livro, digamos, vais ter esse ritmo e essa cadência já depurada das crescências normais, das pausas, das falhas, porque a escrita é também isto. É cada vez mais, para mim, isso. Porque a primeira versão é uma primeira versão cujo batimento é irregular. É um coração ainda amorfo, ainda não sabe bater. A segunda, terceira, quarta versão, tu já começas a perceber se este é um coração de homem, de mulher, se bate mais pós 80 ou pós 60, ou se há alturas em que fica estressado, se tem taquicardia, enfim. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo tenho uma forma, uma maneira de escrever a nível de detalhes e de fixação do cotidiano que faz com que, não sei se tu lês daqui a 10 anos, como tu não sabes em que época se está a passar aquilo que se está a passar, não sabes normalmente aonde, não sabes normalmente, sabes muito pouco, os nomes são comuns, o hospital não tem nome, a maternidade, não me lembro se tem ou não, mas as maternidades são o que são. As casas também não sabes, sabes que pode ser entre São João da Talha e Bobadela, mas fora disso não tens uma grande noção da geografia, não tens sobretudo uma noção de tempo, que é 2015, 2014. Portanto, e como são experiências que eu acho que têm alguma universalidade, tanto a nível de geográfica e de cultura, como a nível de tempo, eu acho que daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, ainda se poderiam ler. Agora mesmo estava a escrever, neste fim de semana, estava a escrever 2, 3 páginas do Alzheimer e confrontei-me com uma parte em que tinha que realmente pôr uma descrição. Mas é uma descrição de nomenclatura. Estava a falar de como os miúdos na infância eram cruéis e
e faziam coleção de moscas que atavam pela cabeça com cabelos para fazer uma espécie de manada de moscas e tiravam as patas aos gafanhotos e faziam tropelias com os cães. E tu aqui tens algumas nomenclaturas, alguns atos em que tu visualizas, mas a descrição acaba aí, porque depois eu não te digo como é que se ata um laço com o cabelo à volta da... porque isso não me interessa, a não ser que seja um registro específico para conseguir um efeito que tem a ver com uma ação. Tudo o que é descrição para mim é acessório, porque o que me interessa, aliás, como tu disseste e bem, os livros, tu não sabes exatamente a idade, mais ou menos, o cabelo às vezes eu digo-te ou não, mas depois os traços físicos são pessoas que podem ser quaisquer pessoas, porque interessa muito mais encontrar uma espécie de transcendental daquela situação, daquelas pessoas naquela situação, que podia ser uma experiência intersubjetiva, ou seja, replicada em muitas outras situações, do que propriamente o João e a Maria concretos com aquele tipo de roupa, hábitos. Hábitos sim, eu gosto, mas as paredes, os relógios, não é uma coisa... Eu quando quero descrever uma casa suburbana, dou-te algumas imagens. Não te quero dar uma descrição completa, porque também somos uma cultura tão visual que a coisa da descrição completa acaba por ser um excesso. Porque se no romance realista e neorrealista tu precisavas que alguém te descrevesse desde o bordado, dos berloques, dos punhos, não sei o quê, até para tu satisfazeres a curiosidade de como é que é um palácio por dentro e como é que é, como é, que é a festa da baronesa, quem é que vai lá e como é que se vestem, quais são as cores da época. Tu agora não precisas nada disso. Se eu te disser castelo e te disser local, tu vais ao Google, entras virtualmente dentro do castelo e fazes uma visita guiada e ficas a conhecê-lo melhor do que eu próprio. Portanto, acho que felizmente a literatura tem vindo a expurgar-se desse tipo de peso que carregava, de ter que ser visual, de ter que ser muito visual. E acho que é uma competição até injusta, não é? Porque tu vais comparar um romance com um Antonioni e o romance fica sempre a perder, não é? Tu tens ali imediatamente o plano e podes fazer freeze e ficar o tempo que tu quiseres a olhar para aquilo e... Não é uma competição. Não... Era uma corrida que estávamos destinados a perder e ainda bem. Onde tu vês melhor do que na literatura, porque acho que a literatura ainda não chegou precisamente a esse ponto em que a poesia já chegou, é na poesia essa espécie de tédio, de saturação, de qualquer coisa pela qual lutar. A verdade é que saímos de duas guerras mundiais no século XX, no nosso caso de uma experiência que nos afetou ainda mais foi a descolonização, em que há registros, já alguns registros literários, mas é um assunto que permanece ainda muito tabu para toda uma sociedade, para todo um país, como Salazar, como outras mil coisas, porque não sei porque nós cultivamos muito fantasmas, não gostamos de falar com eles, gostamos de os ter ali à mão para qualquer coisa, mas não para confrontá-los, nunca para confrontá-los. E sinto que temos alguma... Falta-nos, sobretudo na poesia, falta alguma tragédia de vida, falta algumas causas pelas quais morrer, falta ser levado a sério. O que é que estamos aqui a fazer? E quantas vezes tu podes repetir a poesia da agonia, da existência, depois de Sylvia Plath? Quantas vezes... Não sei. Há aqui uma procura nítida. E pode desembocar em muitas coisas. Mas a verdade é que a nossa geração é uma geração super afortunada a nível que, por muitas desgraças que tenham acontecido, económica, somos super afortunados, nunca passámos por uma guerra, nunca passámos fome, tirando obviamente as pessoas que passam fome. Geralmente, não é? As pessoas que tu conheces, quer dizer, nunca tivemos uma epidemia, no verdadeiro sentido do termo, não é? De escondermos em casa e nunca tivemos cercados. Isso tudo reflete-se um bocado... Porque acho que há uma grande componente animal em nós que talvez precise de um exercício diferente, vital, que uma existência deste tipo não consegue produzir. Talvez haja coisas para as quais a evolução ainda não nos preparou. E uma delas pode ser a paz,
Por exemplo, os gregos só conseguiram produzir aquilo que produziram porque tinham escravos, não é? E tinham ócio. O ócio é a mãe da filosofia, independentemente de quem seja o pai. Nós, com o ócio, o que é que estamos a fazer? O ócio dos gregos era diferente, porque a qualquer momento entravam em guerra. A qualquer momento, os gregos não eram cidadãos. Não se nascia cidadão. Mesmo numa família, tu tornavas cidadão. E podias perder essa cidadania. Esse risco nós não temos. Temos muito poucos riscos, não é? Aliás, tu vês que a coisa dos esportes radicais é um exercício de procurar o risco. De procurar uma adrenalina que, no fundo, não existe porque o perigo está muito atenuado. Eu acho que há dois momentos fundadores e que até são anteriores ao existencialismo. Um tem a ver com a morte de Deus, que Nietzsche enuncia, e bem, com todas as consequências que daí advêm, independentemente de tu acreditares ou não em Deus, mas é um movimento, a partir dali não há regresso. Somos cada vez mais ateus e em maior número, e agnósticos, e acreditamos em cada vez mais coisas estúpidas como a senhora dos horóscopos da televisão e os cristais e a vibração e os não sei quê e os chakras e os alinhamentos e aqui e para aqui. Ou seja, somos atraídos por uma espiritualidade, isso é inegável, só que essa espiritualidade é uma versão de tabacaria da espiritualidade, não é? Porque as pessoas vão fazer imensas coisas, mas ninguém se propõe a ir para um convento para realmente exercer qualquer coisa em nome de outra coisa. Não, é uma forma de engrandecimento e aí estás completamente correta. E depois acho que também tem a ver com a ideia de cidade. Ou seja, a ideia de sermos cosmopolitas e de sermos anónimos uns para os outros, que há um texto até do Baudelaire que se chama O Homem das Multidões, em que ele pode percorrer uma cidade inteira sem que ninguém lhe diga nada, independentemente do aspecto que ele tenha. Essas duas ideias em conjunto criaram um bocado esta noção de sermos átomos, por um lado, e de sermos átomos que passam muito tempo ao espelho, não é? Porque agora tudo se converteu num exercício de superfície, de marketing, de louvar aquilo que está à flor da pele. Tu nunca houve um momento da história em que as pessoas dessem tanta importância à aparência, provavelmente. Há as recaustagens de todo o tipo, até que tu ficas num aspecto que é muito pouco humano e que provavelmente daqui a 20 anos pode tornar-se uma espécie de paradigma para aquela idade. E que nesta altura tu ficas confuso ainda porque aquilo já é qualquer coisa que não é bem dentro do registro do humano e não é um monstro ainda, mas é ali um híbrido. E há uma espiritualidade latente, assim como há uma animalidade latente, e ambas estão num exercício muito contido das suas possibilidades. Ou uma nos desportos radicais, ou no surf, ou em qualquer coisa de físico com alguma violência e perto da natureza, porque outra coisa que com a cidade se perdeu foi a natureza, não é? Deixámos de ser filhos dos deuses e passámos a ser filhos de um deus e agora somos filhos de nada, somos órfãos completamente. E essa ideia de estarmos condenados, no fundo, a esta doença mortal que é viver, não é? Porque não se sobrevive a isto, e de não haver nenhum sentido nem pelo lado da espiritualidade, nem pelo lado do exercício da guerra, por exemplo. Baudelaire também dizia que só conhecia dois tipos de homens, a três, mas sobretudo os padres e os guerreiros. E no fundo tem muito a ver com isto. Não temos nem padres nem guerreiros, na verdade. Estava mais a falar da cidade no sentido moderno, no sentido da polis cosmopolita, não é? Aquela coisa gigante em que a noção de bairro deixa de propriamente ter um valor afetivo ou sociológico, porque os bairros são enormes, acaba por ter um valor mais cultural a nível de raízes do que propriamente um valor de comunitário. Não tenho essa ideia, não consigo, pelo menos não, também por não ter pensado nisso, não te consigo responder que sim. Também não te consigo negar porque não pensei nisso. O que eu vejo muito, sobretudo,
e que não é nada de novo, já imensa gente falou disso, é com a afluência de turismo, especialmente a Lisboa, tu vês todas as tropelias possíveis às ideias portuguesas, ou o que é típico, ou o que é original, ou o que é... Então estava a passear com a Teresa e acabamos por, se formos ali à Baixa, passas ali por uma gelataria qualquer e quando pagavas antes 1,5€, pagas agora 4. Portanto, tudo isto está a começar a não ser feito para a nossa carteira, não é a medida da nossa carteira. Porque o turismo também funciona assim. Ocupa os melhores sítios, com as melhores vistas, com as melhores comidas e com os melhores acontecimentos e tenta que esse capital de bem-estar se traduza num capital de dinheiro. E tu acabas por não ter dinheiro para isso. Não é? Porque aquilo está feito para pessoas que têm mais dinheiro do que tu. E isso acho que é dramático, porque por qualquer dia não consegues, ainda que... E é isso que é difícil de gerir, porque precisamos do turismo, porque senão Lisboa estava muito pior do que está agora. Ainda que tu precises do turismo, tens que encontrar ali zonas onde dizer não. Eu acho que antes de ter essa conversa, porque isso para mim já é uma equação muito perto da equação final, é, com a demografia que temos agora, como é que podemos reformular o Estado Social e se é reformulável. Porque se antes as pessoas tinham 4, 5 filhos e viviam até aos 60, havia coisas que tu podias garantir. Reformas, etc. Tu podias garanti-las. A partir do momento em que tens este tipo de demografia, em que as pessoas têm um filho, dois filhos no máximo, e vivem até aos 80, há coisas inevitáveis que acontecem. O desemprego jovem cresce, a idade da reforma cresce, porque quanto menos tempo tiverem reformados, menos prestações temos que lhe dar, têm que ser dadas, e ao mesmo tempo, quanto menos tempo tiverem reformados, mais aumenta o desemprego jovem. A conversa para mim não é Estado Social com um misto de serviços que podem ser comprados, não é essa. É, temos esta demografia, podemos trabalhar com isto para fazer um Estado Social ou para redimensioná-lo, equacioná-lo. Pois aí todas as formulações podem ser postas em causa e podem ser conjeturadas. Mas a primeira coisa é, esta demografia não funciona. Não funciona, há que haver um político que o diga frontalmente e que diga, com esta demografia, o que é que podemos fazer? E dar às pessoas o poder da escolha. Vamos tirar isto, vamos tirar isto, vamos tirar isto, ou pelo contrário, vamos fazer um empréstimo. Alguém tem que decidir isto, alguém tem que propor. Depois as decisões e as possibilidades serão bem-vindas de todos os lados. Mas alguém tem que abordar este para mim é o problema fundamental. E ninguém o está a endereçar. E tu vês a Suécia, pelo contrário, está a fazê-lo ao subsidiar a maternidade de uma forma generosíssima, ao dar tempo para as pessoas estarem com os filhos, de uma forma absolutamente também generosíssima, ao poder dar-te a possibilidade de escolher fazeres um part-time ou um full-time e não morreres à fome. É assim, no estado em que nós estamos, quem é que quer ter filhos? Quem é que pode ter filhos? Quem é que está disposto a sair todos os dias de casa às 7 da manhã e a voltar todos os dias para casa às 8 ou às 9 da noite? Quem é que quer esta vida? Se somos, e com verdade, como acabámos de falar, mais egoístas, quem é que quer esta vida? Quem é que está disposto a abnegar-se, a solidarizar-se? Não temos a comunidade que nos podia ajudar a ficar com o miúdo, as vizinhas, o não sei o quê. Nada, isso tudo eclipsou-se. Não existe. É muito difícil. Mas para mim o grande problema é a pirâmide demográfica, porque não tens uma volta a dar assim. Ou começas a pensar daqui a 20 anos e propões qualquer coisa agora, ou é um desastre. Eu dou-te um exemplo que é típico de Portugal e que eu não conheço em muitos outros países. Tu quando tens e isto é uma imagem do que é o nosso sistema político. Quando tu tens a avó doente e a levas ao hospital e não sei o quê, e o gajo faz uma bateria de exames e descobre que ela tem cancro, o médico vem falar contigo e dá-te a possibilidade de tu falares com ela sobre isto, ou não.
Isto para mim é impensável. É completamente absurdo. Porque tu desresponsabilizas completamente uma pessoa do seu destino, que é a única coisa que ela tem, das escolhas que pode fazer relativamente a isso, trata-la como se fosse uma atrasada mental. Vamos fazer estes remédios, Dona Palmira, mas está tudo bem, coisa e tal. Isto é a nossa política a funcionar. Quem é que te diz claramente, na cara, o problema é este? Ninguém. Acontece às vezes umas exceções, partidos com menos afiliados, em que tu, por uma causa, um assunto, dizes claramente aquilo que tu achas, mas é muito, não é o nosso hábito. O nosso hábito é ter um pai que cuide de nós. O que aconteceu com Salazar e que as pessoas também, muitas das pessoas gostavam muito de Sócrates porque viam-no também assim. Um pai forte, autoritário, que cuida de nós. Enquanto dependermos dessa ideia enquanto comunidade, não pode haver nenhum político que preste. Porque todos aqueles a quem as pessoas darão verdadeiramente poder serão este tipo de pai tirano, no fundo. Não, não, não. As pessoas querem o bom, menos a responsabilidade. O que tu estás a dizer tem um bocado a ver com o início do livro do R. Descartes, do Damásio, em que há um caso, um dos primeiros casos estudados, em que há um trabalhador dos caminhos de ferro que lhe atravessa um ferro pela cabeça, não é? E afeta aqui uma zona do córtex, e ele muda de personalidade completamente. Era um tipo calmo, dócil e não sei o quê, de repente começa a dizer palavrões, a tratar mal toda a gente. Ou seja, ele no fundo é o mesmo, só que passa de um gajo fixe para beber uns copos para um gajo detestável até para se cruzar na rua. E põe-me a pensar também, assim como o pôs ele, o que é que no fundo é o âmago ou a essência, o ponto à volta do qual gravita toda esta constelação de atributos que podem, no fundo, mudar radicalmente. Um gajo normal, depois de repente dá-lhe uma maluqueira qualquer, converte-se em monge budista no Alentejo, fica lá 20 anos, depois acha que aquilo foram 20 anos perdidos e vai fazer escavações arqueológicas não sei para onde. É muito complicado, não é? Porque no fundo parece que a nossa identidade tem mais permanência por preguiça do que propriamente por estabilidade. A gente não muda muitas vezes por medo de mudar, por medo do que as pessoas vão dizer, por preguiça, comodismo, habituação, uma espécie de pacto de não agressão e de identidade camuflada com toda a gente. Pronto, se aquele é assim, eu também vou ser, porque assim não chatei ninguém, porque ele não vai chatear. Uma espécie de acordo tácito. E quando na verdade a única coisa que eu estou a ver assim absolutamente estável é a constante preocupação de ti para contigo. Como se tu fosses, no fundo, isto é o que o Heidegger dizia, a criança que carregas ao colo. Tu és a própria criança que tens que cuidar, tens que fazer alguma coisa deste menino, não é? Tu podes até ficar parado com ele, mas sabes que estás parado com ele. E há de haver algum instante em que tens que agir. E isso nota-se quando tu tens um perigo qualquer a aproximar, tu cuidas de ti. Nota-se quando tu pensas em ti no futuro, porque o futuro é onde está a âncora, não no passado, é sempre no futuro que está lançada a âncora, através da qual vais chegando lá. E a verdade é que é a única coisa que eu vejo de permanência é este cuidado, o humano como um cuidar de si próprio em contínuo. O que é que eu vou fazer agora? Vou beber água, vou comer. São tudo decisões que têm a ver com o cuidar de si. Até escolhas absolutamente abstratas. Porque é que eu vou fazer física quântica? Porque é uma cena que me apaixona e na qual eu me sinto muito bem e me sinto realizado. E quero ser o melhor, porque assim vou-me sentir bem. Eu não quero destruir essa concepção, portanto vou tentar pesar bem as minhas palavras, medi-las, mas a verdade é que provavelmente não vou conseguir. Portanto, não, tudo o que eu aprendi em filosofia
foi uma espécie de terrorismo ontológico. Não... Repara, quando Kant lançou a Crítica da Razão Pura, houve uma vaga de suicídios na Alemanha das pessoas que perceberam. Porque, na verdade, aquilo que vinha anunciado era uma espécie de mapeamento do ponto de vista e aquilo que se mapeava não era uma coisa bonita de se ver. Porque, no fundo tirava qualquer tipo de certeza de poder haver mais do que aquilo que os sentidos dão em cada momento. Ou seja, tudo o resto era uma espécie de coposições horizontais que tu fazias para ti próprio para informar a realidade onde estás e que são absolutamente normalíssimas. Nós não estamos a ver o outro lado desta parede, mas nenhum de nós diz não há um outro lado. Claramente ela não continua para sempre. Assim como se eu sair daqui sei que há uma saída. Esta casa não... Todas estas teses subterrâneas que agem em permanência no ponto de vista e que são a própria estrutura do ponto de vista são o objetivo para mim na filosofia que eu digamos que eu trabalho ou que me interessa são todas essas estruturas, todas essas teses, toda esta tessitura do ponto de vista que é o objeto da análise da filosofia que eu gosto, tem um caráter bastante pessimista, porque na verdade tu ficas com a noção, especialmente em Husserl e também um bocado em Heidegger, de formas diferentes, tu ficas com a noção de que tudo é substituível, tu ficas com a noção de que o outro é uma função, especialmente em Heidegger, o outro é uma função do interesse da minha vida, não é um outro, é um ponto de passagem, não é de utilidade, mas é um ponto de passagem na arquitetura da minha vida que, em menor ou maior grau, pode ser substituído. No caso do condutor do autocarro, claramente. No caso da pessoa com quem eu vivo, menos. Mas são funções. E quando tu começas a ver as coisas como funções, não é bonito. Não é bonito. Nós tínhamos uma aula de filosofia medieval em que, quando acabava o primeiro semestre, estava tudo a chorar. Completamente destruídos. Começávamos a destruir sei lá, começávamos a desmanchar o boneco que tínhamos nós próprios, do humano, pronto, se fala sempre do humano, mas no qual tu te revês porque são estruturas transcendentais que pertencem a qualquer pessoa. Começava-se com esse boneco e quando tu acabavas o primeiro semestre pensavas, isto não há resposta para nada. Esta análise pode ser feita até ao infinito, tu não encontras resposta para nada. O que tu vais a encontrar é estruturas de sentido, estruturas de sentido, estruturas de sentido que por sua vez não produzem sentido. Não te respondem às perguntas. Estão apenas ali. É assim que funciona. Isso é desesperante. Não sei, porque se tu trabalhares com evidências, as evidências, até o próprio núcleo fundamental do cartesianismo, o ego, o sou logo existo, são evidências que depois foram analisadas a posteriori, porque Descartes é um ponto fundamental na filosofia ocidental, mas são evidências que não produzem evidência. Não aclaram, porque a partir do momento em que tu estás nelas, podes ter essa certeza, mas basta tirares um pé e podes ter a certeza, mas perdes tudo o resto. Ou seja, há uma depuração gradual até chegares a esta ideia. Ficas com a certeza, mas perdes tudo o resto. E a partir do momento que sais dela, perdes a certeza e voltas a ganhar tudo o resto. É complicado. Eu comecei por Sócrates e depois fui para Jesus. Porque, sim, e continuo a achar que não há maior revolução em toda a filosofia ou cultura, de todas as culturas que eu conheça, do que dizer Deus é amor. Não conheço nenhuma outra. E para mim, e se esse é um momento fundador da civilização, eu queria um outro momento fundador desse género. Ou refundador. É um momento de absoluta radicalidade para a qual eu não me sinto preparado.